obrigado pelo convite da Universidade por estar aqui. É uma honra estar com vocês. A apresentação foi um pouco exagerada da professora Amanda. E ela falou tanto em Haikai que eu poderia começar a falar em Haikai a noite toda aqui, nós fugiríamos do tema. Mas é muito bom para um haikaísta, assim que a gente chama os malucos que fazem Haikai, haikaísta como eu, estar aqui no Paraná. Realmente, a Colodi é uma haikaísta que é um norte para todo o pessoal que pratica o Haikai no Brasil. Então é muito bom estar aqui. E o Leminski, então, era um poeta fabuloso, era outra pessoa importantíssima. Muito bom. Como foi dito aqui, eu sou uma pessoa de recursos humanos e que estou nos últimos 10 anos ligado mais à administração geral da Fundação Roberto Marinho. Na Fundação Roberto Marinho, que é uma organização ligada basicamente à educação, principalmente à educação de jovens e adultos no Brasil todo, telecurso e outras formas de metodologias, mas uma outra área importante de atuação da Fundação Roberto Marinho é no meio ambiente, proteção do meio ambiente, proteção da água, proteção das florestas, a preocupação com o clima, preocupação com a educação do meio ambiente junto das estruturas educacionais do país. Por isso, juntando recursos humanos e juntando a preocupação do meio ambiente, é que eu venho falar sobre empregos verdes, ou empregabilidade verde. Né? Então, legal. Então, a primeira declaração que eu queria fazer aqui para vocês é essa, né? É uma profissão de fé, né? Do ponto de vista de cidadania, né? Que é o seguinte: cuidar do meio ambiente e garantir a sustentabilidade das organizações são imperativos morais, culturais e econômicos. Então, por que é um imperativo? Né? O imperativo é algo que nós devemos fazer acima de qualquer coisa, né? Que não deve haver discussão. Para quem gosta de filosofia aqui presente, é Immanuel Kant e outros malucos que falavam sobre os imperativos categóricos e outras coisas. Mas é um imperativo moral. Né? Nós temos que cuidar do planeta onde nós moramos. Né? A Terra, o planeta, não está em risco. Quem está em risco é a humanidade, somos nós, os homens e mulheres que vivemos aqui no planeta. Então, cuidar da sustentabilidade do meio ambiente é uma obrigação moral. Nós temos isso, uma obrigação ética, nós temos que cuidar disso acima de tudo. Se eu sou pai de família, junto com a minha família, se eu sou empregado de uma empresa, diretor de uma empresa naquela empresa, se eu vivo numa comunidade, eu tenho que fazer com que a comunidade esteja preocupada o tempo todo com esse assunto. É também um imperativo cultural, porque se nós não disseminarmos a importância e as ideias, o quadro de referências sobre sustentabilidade e sobre a proteção do meio ambiente, isso não progredirá, não se transformará em realidade do país. Então, é uma obrigação que nós temos cultural no sentido de compartilhar com todo mundo que vive numa determinada geografia, ou numa determinada profissão, ou numa determinada região. E por último, e importante, é um imperativo econômico. Né? As empresas, as organizações que não estiverem mentalizadas, ligadas em que cuidar do meio ambiente, cuidar da sustentabilidade é bom para a empresa, fará com que a empresa tenha melhores resultados, fará com que a empresa tenha lucros constantes e com esse lucro possa sobreviver, manter os empregos e criar mais empregos para o país. Então, se aí as empresas não tiverem essa preocupação, elas não sobreviverão no futuro. As empresas que hoje são famosas, com marcas famosas e produtos famosos,
se eles não cuidarem do meio ambiente, da sustentabilidade e transformarem isso em algo importante para a sua marca, esse pessoal pode ter o melhor nome que for hoje, daqui 5 ou 10 anos, essas empresas estão fadadas a desaparecer, a ir à falência, ou serem compradas a preço baixo por outros concorrentes que estarão ligados na ideia da proteção do meio ambiente e da sustentabilidade. Algumas empresas famosas, não vou fazer propaganda negativa aqui, mas nos últimos anos, quem não cuidou bem disso, teve problemas, inclusive com o consumidor, até a massa de consumidores. Esse pessoal começa a perceber, né? Pô, eu gosto de tal produto, de tal marca que eu compro, que eu gosto, mas eu ouvi que a cadeia de produção dessa empresa é meio problemática. Tem alguém explorando o trabalho infantil lá não sei aonde, que, pô, eu não vou comprar esse tipo de produto mais, eu vou comprar do concorrente, né? Isso fará parte felizmente fará parte de uma tomada de consciência, né, da população, do público consumidor, nós que somos os consumidores, né, fará parte disso. Então, não é só um imperativo moral, não é só um imperativo cultural, mas para o ponto de vista capitalista, né? Se o pessoal não cuidar disso, esse pessoal vai subir do mercado, subir do mapa rapidamente. Falando então de empregabilidade verde e empregos verdes, né? Novos negócios serão criados e as atuais empresas, os atuais empreendimentos precisarão modificar seus processos de criação, produção e distribuição dos seus produtos e dos seus serviços para que sejam sustentáveis e de proteção ao meio ambiente, que é um corolário do que eu estava falando há 5 minutos atrás, né? Novos negócios, né? Novos negócios, produção de novas formas de energia, né? Então nós temos a energia atômica, que é pequena no Brasil, felizmente, mas é basicamente com hidrelétrica, né? Hidrelétricas, essa é a geração de energia para todos nós. Mas isso tem um certo limite. Embora o país seja rico em rios, e temos água, né? Nós somos um dos maiores detentores de água normal no mundo, nós temos que fazer menos hidrelétricas, porque para fazer uma hidrelétrica você tem que inundar, né, às vezes, né, centenas de quilômetros quadrados, às vezes milhares de quilômetros quadrados. Então é uma energia limpa, hidrelétrica, mas você causa não é um dano, você causa um impacto no meio ambiente. Então nós temos que pensar em outras formas de energia, a eólica, com os ventos, né? A geração de energia com as ondas do mar, né? Nós temos 8.000 quilômetros de costa no Brasil e podemos aproveitar o movimento do vai e vem das ondas do mar para gerar energia e por aí vai. Esse é um novo tipo, né? Um novo tipo de produto bem verde, ligado à proteção do meio ambiente, olhando para frente. Então tem uma tecnologia em si verde, tipo cuidar de novas formas de produção de energia, e para essa nova tecnologia confluem, né, seguem outras profissões já existentes, as que vocês estão estudando, vocês já estão praticando provavelmente as duas coisas, mas será uma forma de você, então mesmo falando em energia eólica, né, enormes torres com enormes captadores de vento, catavento enormes, né, às vezes dezenas de metros de raio. Então, aquela é a nova tecnologia. Mas juntando com essa nova tecnologia, você tem as funções normais de uma organização, né? Pesquisa, desenvolvimento, fabricação, a manutenção, administração, finanças, recursos humanos, advogados, né? Então, você terá que as profissões atuais, elas vão ter que ser adaptadas para essa economia verde. A tecnologia é verde e de ponta é uma coisa diferente, mas nós teremos que adaptar todas as profissões, todas as ocupações que nós temos hoje, para que a coisa conflua para o objetivo final da empresa, que é
ter um produto e um serviço verde. Então, esse conjunto de novos postos, novas funções, novas profissões, é o que a gente chama esse conjunto de empregabilidade verde. Os profissionais dessas empresas terão que ser formados, e aí tem uma parte, eu sei que tem muitos alunos de administração, terão que ser formados dentro dos princípios da sustentabilidade e do meio ambiente. Então aí tem uma parte importante da gestão de recursos humanos, e a gestão de recursos humanos não é apenas do profissional de RH das empresas, mas de todos os líderes de equipe dentro das empresas. Todos somos e todos seremos gestores de recursos humanos. Nós temos que educar, criar programas de treinamento, de capacitação, de educação, para que a massa de empregados, a massa de colaboradores das organizações entendam o porquê da importância da proteção do meio ambiente e dos princípios da sustentabilidade, para que esses empregados possam conseguir, junto com a ideia dos acionistas, com as ideias dos diretores que estão gerindo a empresa, fazerem a gestão para que produtos e serviços dessas organizações sejam cada vez mais a favor da proteção do meio ambiente e a favor da sustentabilidade. Sustentabilidade é trabalhar, viver de uma forma que você evite o desperdício. Você pode evitar o desperdício trocando coisas ou serviços ou ações que você fazia, ou você pode usar menos, ou você pode reutilizar alguma coisa e não tendo a necessidade de produzir, às vezes agredir o meio ambiente, produzir mais ainda, essa questão da sustentabilidade. Agora, não adianta a empresa ter um discurso sobre a sustentabilidade, ter ótimos objetivos sobre sustentabilidade e proteção do meio ambiente, se a massa, o quadro total dos colaboradores, dos funcionários de uma empresa, não estiverem entendendo da importância daquilo. É importante que os funcionários saibam da importância da sustentabilidade e da proteção do meio ambiente, é importante para a empresa, mas para o funcionário é muito bom que ele se assenhore desses conceitos, para que ele possa levar isso para casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus cônjuges, para a sua comunidade, onde ele trabalha, onde ele convive, na igreja, ou numa associação esportiva, ou num conjunto musical que ele participa. Então, a importância de se discutir esse tempo todo, e aí tem uma questão de treinamento constante nisso, fará com que para o país, ou para o município, para o estado, para o país, isso se desenvolva cada vez mais. A empregabilidade verde abrange o conjunto dessas novas competências profissionais. Então, cada vez mais o que importa não é tanto a experiência que nós temos, o que nós fazíamos. Eu tinha tal cargo na empresa, fazia 5 anos que eu fazia tal profissão. Isso tem uma importância apenas relativa. O importante é que você, dessa experiência, você carregue consigo a competência de fazer aquele tipo de coisa. Não adianta eu ser advogado, ou contador, ou administrador por 10 anos no mesmo cargo, se eu não estiver carregando comigo a competência de fazer essas coisas em outra empresa, em outro cenário, de uma outra forma. Então, essas competências que podem ser técnicas ou relacionais, gerenciais, ou de trabalhar com os outros, essas competências cada vez mais elas terão esse colorido, como se fosse uma aquarela pintando de verde. Eu tenho que ter competência para fazer minha profissão, mas essa competência tem que ser cada vez mais verde, nesse sentido da sustentabilidade e da proteção ao meio ambiente. Os empregos verdes estarão nos domínios, vários domínios, em várias áreas, como energias renováveis, apenas uma exemplificação aqui. Preservação de florestas e água. Nós quase não damos a importância devida à água.
água em abundância no Brasil. Não terá abundância no Brasil dentro dos próximos anos se nós não cuidarmos das nascentes, não cuidarmos de como a gente defende as margens dos rios, das lagoas. A mesma coisa com florestas, né? Nós temos que florestar, reflorestar, cuidar das florestas que existem. Quando temos alguma cadeia ativa, tipo papel do jornal, papel do livro e tal, temos que derrubar a árvore. Tudo bem, não é um problema. Desde que a gente esteja plantando, né, 7 anos antes ou 15 anos antes, para que você corte as árvores para produzir o que tem que ser produzido, para você ter uma renovação constante. Né? Então, esse é um outro domínio muito ligado aos empregos verdes. Produtos que sejam amigáveis do ponto de vista da ecologia, né, do meio ambiente, eco-friendly, para falar em latim ou em inglês aí. Produtos orgânicos, né? Muita gente já está cada vez mais consumindo alimentos orgânicos, em vez de consumir produtos que são produzidos com defensivos agrícolas e tudo mais, né? Mas esse é um outro domínio bem vivo, né? Onde cada vez mais teremos novos empregos ligados com a questão verde. Mas qualquer coisa, né? E aí para os prédios, estradas, transporte, você tem como eu posso construir uma estrada que seja mais sustentável, que tenha agredido menos o meio ambiente na hora de construir a estrada, que vá agredir menos o clima, o meio ambiente na sua operação. Então, o exemplo aí é que todas as novas ocupações ou os setores econômicos tradicionais, eles demandarão novos empregos, novos empregos, novas formas de se fazer as coisas, olhando a proteção do meio ambiente e olhando a sustentabilidade. Tecnologias limpas, todos os tipos de tecnologias limpas, né? Automóveis, cada vez mais, né? Eu vou conseguir, se eu sou um automobilista, vou vender mais o carro que eu fiz, se eu mostrar para o consumidor em potencial que ela tem algo limpo. Isso aqui não vai atrapalhar mais a camada de ozônio, isso aqui não vai poluir mais, isso aqui. Então, é algo que eu tenho que estar pensando o tempo todo em como adaptar produtos atuais, modificá-los para a proteção do meio ambiente e, portanto, vai ajudar na sustentabilidade. O que tem a ver com recursos humanos? Né? O planejamento estratégico de recursos humanos deve prever, né, os perfis profissionais que aquela organização, aquela empresa demandará, vai precisar em futuro próximo. O gerente de RH, o profissional de recursos humanos, não pode ser mais aquele que está cuidando da atualidade, do hoje, do presente, só correndo atrás do que está rolando na empresa ou em volta da empresa. É obrigação dele de pensar para frente e ajudar a empresa, a direção da empresa, às vezes até os acionistas da empresa, nós temos que bater de vez em quando na porta e falar assim: pessoal, nós não estamos contratando pessoas que vão fazer o que nós vamos precisar daqui 2 ou 3 anos. E não adianta depois botar um anúncio no jornal ou na televisão, dizendo: nós estamos precisando de alguém que entenda disso do meio ambiente. Porque daqui 2 ou 3 anos, em vez de uma empresa, nós teremos 101 empresas procurando aquele mesmo profissional. Então, as empresas terão que investir antes, né, com antecedência, para que não tenha essa falta lá na frente. E vai ficar muito mais caro recrutar, admitir, treinar, manter, motivar o pessoal. Então, esse é um ponto muito importante. Quem está aqui na área de administração ou de administração dos recursos humanos, mentalizar para a importância de que nós temos que ter essa precedência, nós temos a obrigação de falar com o nosso diretor, falar com o nosso diretor-presidente, às vezes para o acionista, se isso for possível, né? Pessoal, nós temos que pensar na empresa em que tipo os novos profissionais que nós vamos precisar daqui
5 anos na frente. A maioria dessas pessoas que precisamos de 5 anos na frente, pensando em meio ambiente e sustentabilidade, podem ser os atuais profissionais que eu tenho na organização. Mas eu tenho que treiná-los, eu tenho que capacitá-los, eu tenho que reorientar a sua carreira, para que esse pessoal possa então estar preparado para ocupar esse cargo, em vez da empresa botar um anúncio no jornal e procurar alguém para preencher essa vaga. Então é missão do diretor de recursos humanos colocar a questão da empregabilidade verde na discussão com o presidente da empresa, a diretoria da empresa, e se for o caso, que eu estava falando agora há pouco, com os acionistas da organização. Ter bons profissionais verdes nessa segunda década do século XXI, que nós estamos aqui começando, será um desafio ainda maior que o esforço que as organizações fizeram no final do século passado, no final do século XX, para se ter bons profissionais na área de computação, na área de tecnologia. Então, alguns de vocês passaram por isso, a maioria ainda não estava ligado nisso, mas implementou o computador grande, depois o computador mais portátil, depois veio a internet e veio essa forma de fazer uma comunicação mais rápida. As empresas todas precisavam ter profissionais de computação e o mercado não tinha. Então, como que se resolveu isso? Quando todas as empresas, mais o sistema educacional, mais o governo, mais SESI, SENAI e outras agências, o pessoal então começou, já que vai ter uma revolução tecnológica ligada à computação, ligada ao computador, todo mundo tem que fazer um esforço e, antes do tempo, planejar, operar e começar a criar esses profissionais. Então, essa foi uma experiência mundial, e aconteceu no Brasil também, aconteceu aqui no Paraná, em todos os estados, né? E nós temos que ter aprendido essa lição com o pessoal de computação para pensar na questão dos profissionais ligados aos empregos verdes. Um exemplo, falando na Fundação Roberto Marinho, né, onde eu trabalho, é um programa muito interessante que nós estamos acabando de completá-lo e vamos implantar em vários estados brasileiros, que é de florestabilidade. Então, florestabilidade é um termo novo, um neologismo ligado à gestão, gerir florestas de uma forma mais interessante. E qual que foi o nosso pensamento então? Era fazer um curso que não fosse tão longo, que a gente pudesse pegar o pessoal que trabalha ou tem interesse em manejar florestas, e não é só floresta amazônica, né? São as florestas que tem aqui no Paraná, são as florestas que são feitas dentro de um fluxo de produção, como as papeleiras e como outras, né? Como fazer com que o pessoal que hoje faz isso apenas por prática, a ter os conceitos importantes sobre como que você entende uma floresta e faz a gestão de uma floresta. Então tem coisas interessantes, e até para os técnicos, para o pessoal técnico, e depois para os engenheiros e para os geógrafos que trabalham com florestas. Então tem algumas coisas, uma dúzia de coisas simples, mas que você tem que explicar como que você pode extrair a árvore, desde que você faça o planejamento de um rodízio dentro de uma área que você tenha. Ou, se você tem que derrubar uma floresta, não sei se algum de vocês já viu derrubar uma floresta, motosserra é terrível, mas às vezes é mais ainda danoso do que pegar uma motosserra e começar a derrubar árvores de 50, 150 anos. O pessoal pega 2 tratores muito fortes, ou um cabo de aço enorme entre um e outro, e você vai dirigindo os 2 tratores e vai simplesmente derrubando todas as árvores. Todas as árvores. É uma forma rápida, economicamente burra, né? Mais rápida de você fazer aquilo. Então você tem que ensinar como você tira então 15% das árvores que você precisa tirar e não precisa derrubar, né?
toda uma parte que a natureza demorou décadas para fazer. Mas e outras dicas do tipo. A ideia que nós temos é montar uma espécie de telecurso. Nós temos alguma experiência, uma boa experiência em telecurso, e depois entregar isso para outras organizações, para outras entidades que possam pegar aquele conteúdo e multiplicar e fazer no Brasil inteiro. Então esse é um exemplo que eu acho interessante de como então você pode ter um pensamento ligado a que a gente pode fazer para ajudar a proteção do meio ambiente e a sustentabilidade do país. E uma outra coisa, e vai ser a última que eu vou falar, porque depois eu queria interagir com vocês, discutir, responder perguntas, é sobre o Museu do Amanhã, que a Fundação Roberto Marinho está fazendo no Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã ele vai ser inaugurado, né, daqui 2 anos, é um grande museu no Rio de Janeiro. Eu trouxe até umas telas para mostrar como que vai ser esse Museu do Amanhã. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? Proteção do meio ambiente, sustentabilidade, profissões do futuro. E nesse museu, eu vou mostrar na hora que estiver mostrando as telas, nós teremos um centro de referência das profissões do futuro. Você vai visitar um museu e, além de visitar um museu, quem tem interesse, né, no mercado de trabalho, ou movimentar na carreira, mudar a sua carreira, será um centro que mostrará para o pessoal quais são essas novas profissões que estão acontecendo, que estão aparecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque o que for uma novidade na Finlândia, for uma novidade nos Estados Unidos ou na China, tal, dali um mês ou dali um ano, vai aparecer aqui no Brasil. Então é um lugar em que as pessoas poderão, quem for visitar lá no Rio, o museu tudo bem, mas quem não for visitar, poderá acessar, aliás, esse centro de referência das profissões do futuro por internet e dialogar com o pessoal que vai estar ali tocando isso. A ideia não é falar quais serão as profissões do futuro, é um centro de referência, o que está acontecendo, o que está aparecendo são essas profissões. E essas coisas irão mudando a cada ano, provavelmente. Né? Alguma coisa que hoje é muito comum, daqui 3 anos pode ter mudado completamente. E antes de falar do Museu da Manhã, eu só queria pegar esse provérbio indígena que eu acho bem muito significativo em relação ao que nós estamos falando. Nós não herdamos a terra dos nossos ancestrais, nós a tomamos de empréstimo das nossas crianças. Então, qual que é o ponto desse provérbio? Né? Não, recebi da minha família, recebi dos meus ancestrais, essa terra, tá? Negativo, é verdade, mas isso não é tudo. Nós estamos emprestando das nossas crianças, porque se a gente não estiver cuidando dessa terra, os nossos filhos, as nossas crianças, não terão a forma de coexistir e poder progredir dentro daquela terra. Aqui, antes de falar do Museu da Manhã, eu queria deixar o meu e-mail para quem quiser mandar e-mail para mim. Eu só tenho uma ameaça para vocês. Eu costumo responder os e-mails que eu recebo. Então, se vocês mandarem, provavelmente eu vou responder. A única coisa é que vocês coloquem no assunto, né? Ou Unibrasil, ou Curitiba, ou Paraná, alguma coisa para o meu computador não derrubar, imaginando que seja um spam. Então, mas se vocês colocarem isso, alguma coisa que vocês queiram discutir comigo ou falar, principalmente sobre carreira, empregabilidade, verde, esse negócio todo, por favor, me escrevam. Agora eu queria falar rapidamente do Museu do Amanhã, antes da gente poder dialogar.
precisar de uma ajuda. Eu tenho a impressão que está escondido em algum lugar. Então, Pedro, agora. Mas começando a falar disso, a gente botar lá na tela a ideia do Museu da Manhã, e já é um paradoxo em português metido à besta, se chama oxímoron. É que você fala duas coisas que são contraditórias, né? Você fala, o cara é tão feio que até chega a ser bonito, é só oxímoron. Quando a gente fala Museu da Manhã também, pô, museu é passado, museu é coisa que já rolou, né? E quando a gente fala Museu da Manhã é justamente para dar esse choque, né? A ideia é mostrar, em vez de museu seria assim, né? O que está rolando no futuro. Lá no Rio de Janeiro, onde é a sede da Fundação Roberto Marinho, a prefeitura do município está muito ligada no desenvolvimento rápido que a cidade tem tido, principalmente se preparando para as Olimpíadas, que vão rolar lá no Rio de Janeiro, como vocês sabem, e uma parte da Copa, né, que também vai ter, como vocês vão ter em Curitiba, nós vamos ter lá também no Rio de Janeiro. E a ideia então é ter um museu que seja uma inspiração, principalmente para os jovens, os estudantes, os jovens em geral, e a ideia da Prefeitura do Museu da Manhã é que seja um ícone. É um prédio muito bonito que eu vou mostrar, mas isso não é importante, o importante é que é bonito quando o pessoal aparecer lá e se encantar com essa ideia de olhar para frente, né? Olhar os anos seguintes, sobre o que virá lá na frente. A apresentação escondida entre alguns, não vamos descobrir. That's it. Ok, obrigado. Bom, pessoal, então esse é o Museu da Manhã, e ele tem os eixos conceituais, né? Primeiro, é fazer com que o visitante tenha um banho, né, entre o que são as ciências cósmicas, que nós chamamos de polo da unidade, que são coisas científicas, são coisas individuais em si, e ciências terrestres, como nós chamamos, o polo da pluralidade, o que existe em relação à geografia humana, em relação ao homem no planeta, e como que esses dois polos interagem. Tem que ser uma visita assim, muito interessante, uma espécie, desculpe a palavra, uma espécie de Disneylândia da ciência, para o pessoal se interessar em visitar e acompanhar o museu. Tem 4 grandes tendências que vão aparecer ali no museu: as mudanças climáticas, né? A elevação da temperatura na Terra, mais terremoto, menos terremoto, furacão, ciclone. O outro, crescimento da população mundial e longevidade, né? Não só a população mundial, como vocês sabem, continua crescendo, né? De tempos em tempos tem 1 bilhão a mais, mas nós viveremos mais que os nossos avós, né? Eu não, mas vocês vão viver até 100 anos, vocês vão viver até 110 anos, então
tem algum probleminha com isso, né? Como que vocês com 110 anos vocês vão estar com esse gás todo que vocês têm atualmente? Certamente a medicina, a bioquímica, a neurociência vai nos ajudar a cuidar disso, mas é algo que a gente tem que discutir desde já. A outra tendência, a integração e diferenciação, né, de regiões, povos, pessoas, né? Como que isso vai acontecer daqui para frente? É uma espécie de antropologia do futuro e diversidade, né? O aumento de artefatos em geral no planeta e a diminuição, o decréscimo de biomas. Bioma o que do ponto de vista de biologia, de botânica, o que é característico de uma determinada região. Então, aqui no Paraná, você pode ter um chamado bioma ligado com as araucárias, com florestas de araucárias. Essas são as 4 tendências. Ups. Mas não adianta falar em ciência se a gente não falar antes como algo fundamental nas diretrizes éticas da ciência. Então, sustentabilidade, convivência entre contrários no mundo todo e onde nós vivemos, né? E aí a pergunta a ser respondida pelo museu é: como queremos viver com o mundo e com nós mesmos, né? E aí você tem não só ciências mais práticas, mas uma discussão, inclusive com psicologia, com psicanálise, com espiritualidade e tudo mais. Então a ideia é criar coisas que sejam muito interessantes, abrangentes, para que o pessoal se interesse por isso. Onde que vai ficar esse museu? Esse museu fica na zona portuária do Rio. Talvez vocês não consigam ver daí, é quase meio confidencial, né? Mas tem um pier, uma espécie de um deck enorme que entra na Baía da Guanabara, que é o 1 ali à direita. Então o museu vai ficar bem dentro da água, que é para vocês vão ver como que a gente liga a visita ao museu com o que está acontecendo na Baía da Guanabara. Essa é a zona portuária que está sendo toda refeita e atualizada lá no Rio de Janeiro. Então, esse é o tal pier, mas é enorme. Atracavam navios ali antigamente. Tá? E um arquiteto que nós contratamos, que chama Calatrava, um espanhol, ele faz coisas, grandes esculturas, grandes edifícios que ligam sempre com como que o edifício quase que tem uma interação com o céu, com algo que está acima de nós. É uma área grande e um edifício grande. Esse vai ser assim, vai ser o final da obra, e parece, em cima tem um teto, como se fosse umas asas, umas aletas. E isso tem uma razão de ser. É que a energia elétrica do museu vai pegar do sol o tempo todo. E aquilo que parecem asas ali no edifício, durante o dia, eles vão acompanhar o sol para captar a energia solar de uma forma mais eficiente possível, para não ter que precisar comprar energia elétrica de fora. Ao mesmo tempo, toda a refrigeração, uma boa parte da refrigeração, usará a água da baía que está ali. Então é uma forma de mostrar aos visitantes como que você faz alguma coisa mais sustentável, né? Como que você, usando o que está no seu entorno, você pode ter energia, você pode ter refrigeração e outras coisas, usando o que está ali no seu quintal. Ali, essas aletas que se movem, é um sistema fotovoltaico, aproveitando o sol e seguindo. Isso fica bonito porque, para quem estiver visitando o Rio de Janeiro e ficar ali 1 hora olhando aquilo, parece um balé. Então, aquele enorme telhado vai acompanhar o sol, como se fosse um enorme girassol, um ciclópico girassol. E a água da Bahia, como eu estava falando, será usada no sistema de refrigeração.
Esse enorme prédio, ele tem, então, 2 andares, bem alto, né? Então, um é da exposição, e embaixo dele, são áreas de serviço, que inclui o centro de referência das profissões do amanhã. Vai ter um pequeno ingresso separado para quem visita o museu, mas para quem vai no centro de referência das profissões do amanhã, vai ter uma entrada à parte, vai ser totalmente gratuito, para que a gente tenha alguém que queira falar sobre carreira, sobre emprego, sobre futuro, você tem que ter que entrar no museu. Então, falando rapidamente, o centro de referência das profissões do amanhã, a missão é despertar no visitante do museu o interesse pelas profissões do futuro, levando-o a pensar sobre suas escolhas individuais, né, e trajetórias educativa e profissional. A visão do centro é transformar-se em um espaço de informação e aconselhamento de carreira condizente com as inquietudes dos usuários, que se diferencie da orientação oferecida no âmbito escolar e das clássicas agências de emprego, que já existem, tem que existir, vão continuar, mas é dar uma outra visão sobre esse assunto. E os princípios é informar o visitante, principalmente o jovem, para empoderá-lo, né, com a educação continuada e com a integração com a agenda do Museu do Amanhã. Aquele prédio todo, essa entrada, é a visão que, quando vocês forem visitar, espero que vão visitar no futuro, é a entrada, é algo já para dar uma ideia de futuro para o visitante. Aqui por dentro, e aí teremos grandes telas de computador, telas de TV, para ir mostrando tudo que nós queremos mostrar do conteúdo. Apenas uma parte ilustrativa. E aí, tudo envidraçado, então, na parede envidraçada, a pessoa pode ficar olhando para a Baía de Guanabara e ali vai aparecer a temperatura externa é de tanto, a umidade é de tanto por cento, as ondas estão com uma altura tal, a limpeza da água, a pureza da água está em tal nível. Então é uma forma de você não só falar de ciência, de futuro, mas ligar com a realidade, com o dia a dia, com a realidade do pessoal que está ali. E esse é o que o arquiteto bolou para ficar um ícone da cidade. Então, vocês têm vários aqui em Curitiba, vocês são abençoados, uma linda cidade, com ótimos equipamentos. O rio tem uma beleza natural que Deus criou, mas está faltando ter algumas coisas com a mão do homem. Então, esse museu vai ser uma das coisas com a mão do homem. Ok, pessoal. Então era isso, eu queria ficar por aqui, agora queria partir para as perguntas, para realmente interagir com vocês. Abriremos agora para as perguntas ao nosso convidado. Nosso convidado responderá 5 perguntas selecionadas pelos professores do curso de administração da Unibrasil. Primeira pergunta: o consumidor está preparado para assumir os custos dos produtos sustentáveis? É a pergunta do Miguel Badnar Júnior. Ok, é uma ótima pergunta. Quando você quer fazer alguma coisa melhor à frente do que está rolando no mercado, e o perguntador tem toda a razão, vai ter inicialmente um custo incremental. Você tem que fazer algumas coisas que não são que a competição obriga e derrubando o custo desse negócio todo. Agora, o que eu acho, o que eu acredito, é que esse custo incremental é só no começo do ciclo de vida de um produto ou de um serviço. Porque o que vai acontecer? Né? Quando, principalmente pelos meios de comunicação, por internet e por força dos grupos de influência que toda a população cada vez mais vai ter, vai poder ser demonstrado por que aquele produto que é mais sustentável
ele está custando 1% a mais ou 2% a mais. Na medida em que o consumidor puder falar assim, eu quero comprar um par de tênis, mas entre essas 5 marcas aqui, todas bonitas, legais e tal, é tudo meio parecido, tem uma pequena diferença de preço. Mas eu vou comprar entre as boas, eu vou comprar aquela que eu estou entendendo qual foi toda a geração, toda a linha de produção. Eu vou querer comprar aquele, porque aquele vai ser tão bom quanto os outros, mas vai ajudar a mim e vai ajudar o planeta lá na frente. Isso fará com que o produto que inicialmente era um pouquinho mais caro, ele vai começar a ter um volume de vendas maior, ele vai ser procurado, volume de vendas maior, como você sabe, dá para baixar o preço unitário, e aí ele volta a ser competitivo rapidamente. Esse círculo virtuoso, ele vai acontecer mais ou menos se nós tivermos um entendimento da população em geral, principalmente do mercado consumidor, do que é sustentabilidade, do que é proteção ao meio ambiente. Né? E vai depender muito da geração, da interação que cada vez mais nós vamos ter pela internet, de rapidamente falar, não, pessoal, estão sabendo que aquele produto é bom, aquele outro produto é mau, aquele produto, essa parte do boca a boca antigo, né, que hoje é no toque ali da internet, isso vai ajudar a fazer esse círculo virtuoso. Bem, segunda pergunta da Vera e da Josemara, da ACTA. A formação em gestão de florestas exigirá que nível de conhecimento, formação acadêmica anterior? Olha, no nosso projeto, nós estamos pensando inicialmente em pegar os técnicos, então, para depois, junto com agências governamentais, pensar na parte do ensino superior. Mas então, com os técnicos, a ideia é que a pessoa já tem o ensino médio, esteja no último ano do ensino médio, e aí você, junto, paralelamente, você ensina esse pessoal a ter uma profissão, uma capacitação, uma certificação de que entende da gestão de florestas. Terceira pergunta, como o senhor vê o Rio Mais 20 no Rio de Janeiro, se o tema água ficou fora do rascunho zero? A pergunta é do José Pedro, da ONG Despertar da Consciência. Ok, José Pedro. O desafio da Rio Mais 20, em primeiro lugar, é trazer para o Rio de Janeiro os presidentes ou primeiros ministros dos países que realmente podem ajudar a mudar o planeta em relação a aquecimento global, a uso de água e outros pontos importantes. O perigo é nós termos 55 chefes de Estado e de governo e não termos o carinha que manda na China, o carinha que manda nos Estados Unidos, esse pessoal tem que estar, porque não adianta você fazer uma ótima conferência, ter uma nova carta do Rio de Janeiro genial, esse pessoal tem que se comprometer. Para esse pessoal se comprometer, eles têm que estar presentes nas discussões, o pessoal tem que aparecer. Não adianta que os BRICS, Brasil, Índia, a China é uma dúvida, e os países desenvolvidos estejam ali, o resto do planeta. É importante que quem realmente, se você pega as 4 ou 5 grandes economias do mundo, esse pessoal é que realmente nos próximos anos faz com que tenha mais ou menos aquecimento global. Esse é um ponto. O outro ponto é que não dá, você tem tantos itens, tantas dimensões a serem discutidas na Rio Mais 20, que não dá para você garantir que uma dúzia delas sejam totalmente o assunto esgotado, o assunto adiantado, progredido. Então, esse ponto da água é muito importante, principalmente nós da Fundação Roberto Marinho, que trabalhamos com isso e com campanhas igual na TV Globo, em relação à água,
não só a marinha, mas a água fluvial, da custo e tal. Tem toda a razão, isso é uma interrogação muito grande. Agora, há formas de você adiantar a pauta, a agenda da reunião, ou modificar a agenda da reunião, puxar a agenda da reunião, dependendo de quem esteja ali na condução dos trabalhos. O Itamaraty é muito ligado, está muito ligado nisso. A presidente Dilma, diferentemente de outros governos, a presidente Dilma parece ter um interesse muito grande pela essa questão da ecologia, da Rio+20, e principalmente, né, ela não pode perder a oportunidade de ter o foco, né, mundial por 3 dias em cima ali da reunião que está rolando no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, essas conferências, né, como a recente que teve na Dinamarca e tudo mais, tá, realmente é uma geleia, né? Você tem pauta, você tem agenda, você tem o cronograma, você tem a diabo e tal, mas politicamente a coisa anda de um lado ou do outro. E embora sejam só 3 dias, dá para fazer a dinâmica daquilo anda. É como se fosse uma discussão de uma lei no Congresso, né? Você tem várias facções, vários interesses, o negócio começa de um jeito, depois tem uma forma de pressão e você pode puxar para uma outra forma. De qualquer forma, né, quem puder estar com vocês na Rio+20, e alguns certamente estarão, né, você tem uma agenda oficial dos governos e tal, você tem depois agendas paralelas, várias agendas paralelas que estarão rolando ali. Algumas que começam alguns dias antes, outras durante os 3 dias da conferência e algumas ações dos dias posteriores. É um negócio, quem puder lá, é imperdível. Nós recebemos muitas perguntas e algumas nós agrupamos para fazer uma nova. É o caso dessa 4ª pergunta. Diante do contexto social em que vivemos, onde como um gestor deve procurar os chamados profissionais verdes? Quais são as iniciativas para isso? Os profissionais verdes. Isso. Olha, primeiro, uma lição de casa importante que as organizações têm que fazer, eu estava comentando na apresentação, o que na organização vai precisar de profissionais verdes lá na frente. O que produtos e serviços verdes, primeiro, né? Que tecnologias verdes eu vou precisar lá na frente. A partir disso, ver que perfis de pessoas eu vou precisar para tocar esses produtos e serviços. Agora, como procurar esse pessoal no mercado? Né? Não vai ter, inicialmente, para todo mundo. As próprias empresas vão ter que começar a treinar, a capacitar por antecedência. As agências governamentais, Senai, Senac e tudo mais, a Sebrae também, em todos os níveis, nós vamos ter que fazer uma pressão em geral, no Brasil todo, para que a gente comece a capacitar esse pessoal antecipadamente.